Olá, cara internauta. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Na verdade, agora é boa noite, né? Boa noite. Boa noite a todos os alunos que estão nos vendo agora, alunos do Farias Brito, né? E alunos de toda a internet aí que acompanham aí o comentário da primeira prova, a primeira fase da prova do ITA, né? De 2022 para 2023. Eu, professor Tadeu Carvalho, professor Marcos Haroldo, né? Estamos aqui para fazer um breve comentário dessas questões que estiveram na prova. Tivemos a participação do Ken, né? Isso. Do Cadu e do Cícero. Professor, né? Cícero. Então é a equipe coesa, completa, né? Equipe completa para poder comentar essa prova e trazer para você a melhor solução, o melhor comentário, né, de toda a internet. Detalhadamente, né? Explicando passo a passo, sem mágica de soluções, né? Exatamente, Marquinhos. A gente foi explicando bem detalhado, né? Por isso que a gente às vezes demora. Demora porque a gente faz com responsabilidade. Né? Exato, discutindo, analisando, trocando ideias, né? Maravilha. Ok. Marquinhos, sua ideia geral da prova, o que é que você achou? No início a gente viu o ITA com os enunciados longos, né? Mas muitas questões teóricas, né? Teóricas, somatório, 1, 2, 3. Diferente. Mas a gente estava preparado. Né? No simulado, coisa que eu particularmente sou contra, essas questões de somatório que já tinham sido abolidas há anos, né? Mas voltou e a gente tem que dançar conforme a música, né? Dançar conforme a música a gente colocou. No geral, era uma prova tranquila, matéria toda dada, né? Certo? Verdade. Não tivemos problema, certo? Com relação ao conteúdo da prova. Eu fui muito satisfeito com a parte que eu ensino, termodinâmica, gás, hidrostática. Tivemos presença de física moderna, cinemática. Uma questão muito interessante com resistência do ar, não é verdade? Mas assim, particularmente eu senti falta de gravitação. Mas pode vir Faz parte, a segunda fase está aí, fica a dica, né? É porque diminui a quantidade de questões, também a gente não pode exigir não dá. Que o ITA coloque todo o programa em 12 questões, né? Eu tô falando, Marquinhos, do seguinte aspecto, já fica a dica pro aluno dar aquela revisada de gravitação, porque o programa é um só, e esse programa ele vai ser cobrado conjuntamente, na primeira fase e na segunda fase. Então, se não caiu gravitação aqui, é um forte indício que na segunda fase vai ter aquela questãozinha de gravitação, do jeito que o ITA gosta. Maravilha? Bom, bora começar aqui as questões? Vamos lá. Vamos nós. Primeira questãozinha de cinemática. Aí, né? Olha aí a questão de lançamento horizontal, comparando um movimento sem resistência do ar com um movimento com resistência do ar. Perfeito? E aí ele quer que você avalie qual dessas curvas, 1, 2, 3 e 4, são possíveis num movimento com resistência do ar. Né? Então você está vendo aí a solução? E aí o mais importante aqui, pessoal, é assim, você consegue fazer essa questão toda ela analiticamente, mas mesmo numa prova estilo ITA, a gente não recomenda isso, está um pouco fora do nível do curso. Então o que ele quer que você seja capaz de fazer aqui é uma análise qualitativa e não quantitativa. Perfeito? Então vamos lá. Você pega aqui 3 trajetórias. A trajetória 1, pessoal, é uma trajetória sem resistência do ar. Então a velocidade V0, quando a partícula chega no solo, ela vai ter a mesma velocidade Vx1, é o V0. Já a velocidade Vy1, a queda livre, raiz de 2gh. Então a velocidade total com que ela chegar ao solo vai ser a soma de V02 mais 2gh. Beleza. Com resistência do ar, essa mesma partícula ela não vai conseguir chegar até essa posição. Ela vai chegar numa posição menor, um x menor, obviamente, porque a velocidade dela, tanto na direção x quanto na direção y, vão ser reduzidas ao longo do trajeto. Então essa velocidade Vx2 ela vai ser menor do que V0. E a velocidade Vy2 vai ser menor do que a raiz de 2gh. Então quando ela quando ela é jogada com resistência do ar, ela certamente vai chegar numa posição inferior à que ela chegou com resistência do ar. Isso já permite você deduzir que o trajeto 3 ele é incorreto, ele não pode, a partícula não pode terminar na mesma horizontal que a partícula no vácuo. Então o trajeto 3 ele não é possível por causa disso, certo? O trajeto 1 ele é impossível porque ele está dizendo que a partícula vai chegar numa posição anterior, mas ela vai chegar com o mesmo módulo de velocidade que a partícula do vácuo chega.
Então, os itens 1 e 3, eles estão incoerentes com a realidade. Os itens 2 e 4 são plenamente possíveis. O item 2 ele é mais razoável, né? A partícula chega com a velocidade menor numa posição horizontal menor, e a trajetória 4, ela é possível se você analisar uma resistência do ar muito elevada, certo? Se a resistência do ar for muito elevada, dependendo do formato do corpo, certo? Ele perde rapidamente a velocidade horizontal e ele entra quase que na velocidade limite aqui na vertical. Então, quando ele chega no solo, a velocidade horizontal ela vai ser praticamente nula e ela só vai ter a velocidade vertical, que é a velocidade limite. Maravilha? Então isso torna possíveis os trajetos 2 e 4, que é exatamente o item D de dado. Primeira questão, a gente está colocando ela assim de forma detalhada, porque esse é o tipo de questão que o aluno costuma ter mais dificuldade. Essa história de lançamento horizontal, lançamento oblíquo, quando ele coloca com resistência do ar, o aluno geralmente tem mais dificuldade de fazer essa análise. Beleza? Bom, então essa foi a primeira questãozinha. Bora para a segunda? Questãozinha 2, Marquinhos. É uma questão clássica de equilíbrio, né? Ela praticamente é uma questão de corte, né? Isso. Né? Você, bem rápida, eu acho que, as opções. Na verdade, é somatório, né? A dificuldade dela é que é a história do somatório, que talvez não seja a melhor forma de cobrar, mas dançamos com era uma coisa que inventaram à época e... Isso aqui é a cara da UFC dos anos 80, né? Do meu querido ex-professor de mecânica teórica, né? O Raimundo Alberto Normando, né? Grande professor, que ele que comandava o vestibular da UFC, ele inventou essa técnica somatório e depois viram que estava muito prejuízo para o aluno, né? O aluno analisava, errou um item, perdia tudo, né? A pedagogia foi evoluindo. A pedagogia foi evoluindo e achou-se melhor não cobrar mais esse tipo de questão. Mas o ITA ressurgiu. Ressuscitou, né? Ressuscitou. Vale salientar que o professor Normando, que foi o que fundou o curso de Física da UFC, ele veio diretamente do ITA, certo? Ele era professor do ITA. Olha aí. Né? Foi meu professor de Mecânica Teórica 1 e 2 no bacharelado, né? Na graduação em Física. Na graduação de Física. Maravilha. E que curso bom, viu, Marquinhos? Ave Maria. Vamos lá. Históricas e mais história, né? Tanto da graduação como da pós-graduação. Então, na questão 2, pessoal, você analisa aqui, porque o equilíbrio, a posição, o tamanho da mola do equilíbrio é quando ela estaria colocada no ponto O, tamanho L. Então você analisa as posições possíveis. O ponto A é de equilíbrio instável, o ponto B também é um equilíbrio instável. Qualquer perturbação, você tem um grande deslocamento em relação àquela posição, sem a tentativa de retorno. E aí, com base nisso, você encontra as posições de equilíbrio estável, você analisa os itens, e a resposta dessa questão aqui é exatamente o item D de dado. Né? 8 é a soma. Não, a 2, a soma... Questão 2, aliás, é o item... Perdão, item é... Que é 10, a soma. Né? Que são 8 e 2. Perdão aí, pessoal, desculpa aí. Maravilha? Então vamos agora para a questãozinha número 3. Questão 3 é uma questão termodinâmica, né? Tranquila aí. O termo, né? Entropia constante, ou adiabática, né? Tranquilo. Variação da entropia zero. Mas, talvez a dificuldade que eles queriam colocar aqui era essa aceleração G/10, mas isso aqui uma mudançazinha de referencial já resolve isso. Mudança de referencial, trabalha aí com não inercial, no instante mata a questão. Se você sabe fazer isso aí com referencial inercial, você rapidamente... E o restante são as equações do Clapeyron dos gases, né? Ideal. Né? Questãozinha tradicional, mas dá umas continhas. Dá umas continhas, né? Dá umas continhas. Essa aqui nenhuma dessas 3 primeiras a gente elege assim para o corte efetivo. Lembrando que a 2 é uma questão tranquila, Tadeu. O problema é o diabo do somatório. Concordo com você, né? Eu digo porque mais na frente, ao longo da prova, vão ter questões que são mais incisivas para o cara acertar. Aquelas questões que realmente refletem o corte. Pois é. Maravilha? Como essa questão 4. Questão 4, pelo amor de Deus. Questãozinha clássica que a gente resolve com os meninos. Você tem aqui um primeiro movimento sem atrito, ou seja, um sistema conservativo. E depois, quando a partícula entra no recipiente com o fluido com viscosidade, né, você tem um sistema não conservativo onde as forças viscosas, o atrito, digamos assim, vai realizar trabalho.
E é uma questãozinha sem problema, você faz a questão em 2 etapas. Primeiro, sistema conservativo, né? Que é de A para B, conservação da energia. Você faz o ponto A. Ainda dá a quantidade de energia perdida, né? Pronto. Líquido, exatamente. Né? Aí de B para C, sistema não conservativo, trabalho do atrito, variação da energia mecânica, teorema trabalho energia, tranquilo, substitui os valores, chega na alternativa C de casa. Essa questão 4, com certeza, uma questãozinha pro corte. Questãozinha somebody love. É somebody love. Questãozinha 5. Essa 5 é Marquinhos. Essa tem a cara de quem, Marquinhos? Essa 5? Cara, da nossa apostila de hidrostática, que eu dizia para os meninos, ó, eu disse, olha, essa questão é uma questão em que você trabalha lá embaixo para calcular a força resultante. Porque por causa dessa aceleraçãozinha. Aceleração e os líquidos diferentes, né? Aquele negócio de passar a inclinação aí não dá certo, não. Não dá muito legal, não. Aí o aluno, uma vez, essa questão tem na nossa apostila de hidrostática. Ele disse, gente, essa questão é linda, certo? Você já é uma questão inédita, sabe? Eu chamava sempre a atenção dos meninos. Aí o menino dizia, mas a pressão não é para baixo? Eu disse, meu filho, eu sempre dizia, pressão é igual a velha como eu mesmo. Doido para encostar numa parede e fazer uma força perpendicular. Então lá embaixo, ela faz perpendicular para baixo, mas faz perpendicular também na horizontal. Então você calcula a pressão lá embaixo do lado esquerdo, a pressão lá embaixo do lado direito, faz a força resultante, né? Diferença de pressão nas horizontais. Acha aceleração. Cara, é uma questão que eu fiquei muito alegre, porque eu sempre chamei, olha, essa questão é inédita, certo? Você nunca viu aí em apostila, em material nenhum, tá? Preste atenção, preste atenção. Aí eu me lembro que o Cadu sempre dizia também, né? Olha, gente, porque muita gente pensa, pressão, ele é um tensor. Sim, sim, sim. Né? Não é nem uma grandeza escalar, nem uma grandeza vetorial. É uma grandeza meio estranha. É um velho. Adora se encostar para fazer força perpendicular. Né? Verdade. Eu fiquei muito alegre porque é uma das questões que a gente tem na apostila da gente de hidrostática. Maravilha. Então, questão 5, C de casa. Beleza? Vamos para a próxima questãozinha número 6. Questãozinha 6 de gás. Olha aí, Marquinhos, que beleza. O lance é o seguinte, essa questão 6 é 2 isotérmicas e 2 isocóricas. Existe um ciclo muito importante, que hoje é muito estudado no mundo todo, certo? Que é o ciclo de Stirling. É um ciclo que ele tem um restaurador, em que o calor nas isocóricas ele fica rodando internamente. Então ele não entra no cálculo do rendimento, certo? Aí o rendimento é igual ao de Carnot. Só que Carnot não funciona e Stirling funciona. Para pequenas máquinas até agora. Mas o pessoal, nas universidades, os pesquisadores estão trabalhando muito com ele, somente nas universidades americanas. Só que nessa questão, o ITA não especifica que é Stirling, certo? Verdade. Então a gente tem que fazer no geral. No geral. Certo? Tem uma observaçãozinha que a gente colocou, ó, Tadeu, ó. Vamos lá. Ó, como não foi especificado o ciclo na questão, não devemos fazer uma análise baseada em nenhum ciclo específico, tal como o de Stirling, cujo rendimento seria igual ao de Carnot. Certo? Excelente. Com a diferença, Carnot é teórico. Stirling é factível. Perfeito, certo? Perfeito. Maravilha, Marquinhos. E o restante é conta, aquele lance, quando a gente calcula a isotérmica. Aquele lance, a gente calcula a integral. Como é que a gente calcula o trabalho do isotermo, Marquinhos? Pois é, por integral. É por integral? Aí me perguntou, você vai usar integral? Eu disse, meu filho, se você não quiser, você não usa e decora. NRT, logaritmo natural, volume final, volume inicial. Mas, Marquinhos, nós sabemos que o aluno que vai fazer o ITA, que pretende fazer o ITA, o cálculo é o parceiro dele, é um amigo dele, pois rapaz. Ele não pode tratar o cálculo como inimigo, não faz o menor sentido. Vai ficar decorando, né? Por um cálculozinho do... E lembrando que aqui no Farias Brito nós temos um curso de cálculo aplicado à física. No início do ano, bem no comecinho do ano, quem ministra sou eu. Antes da gente começar mesmo, a gente dá uma aplicação do cálculo para o aluno ter a percepção de como aplicar o cálculo básico,
certo? Em algumas situações, né? Porque tem aquele aluno que, professor, agora, o que é que eu faço? Eu integro ou eu derivo? Né? O cara chega assim, esse cara, ele não está sabendo de nada. Se ele chega no ponto da questão e fala, professor, e agora, o que é que eu faço? Eu integro ou eu derivo? Então, com certeza, esse cara está precisando vir aqui para Farias Brito assistir nossa aula de cálculo aplicado à física. Pois é. E depois, ao longo do ano, ele tem um curso completo de cálculo. Dado por um professor de matemática. É o Davi, geralmente é o Davi, Davi, por quê? Porque tem cálculo em vários vestibulares, como acho que a AFA cobra cálculo, né? A EFON, não é verdade? Escola Naval, né? Então, tem alguns vestibulares militares que cobram cálculo mesmo. Certo? Cobram cálculo. O ITA e o IME, eles cobram cálculo meio que disfarçadamente, assim, dentro de algumas questões. Se bem que no IME já tem lá, né, que pode usar cálculo. Pode usar cálculo diferencial. Com certeza. Né? Então, questãozinha 6, questãozinha joia. O lance é o seguinte, por exemplo, eu não ensino mais termodinâmica no Farias Brito, mas na noça apostila de aliás, eu que ensino. Desculpa, é porque eu confundindo aqui, eu ensino em outros colégios, né? Perdoe. Eu que sou professor. Lá tem uma parte específica que é tirada de um dos maiores autores de termodinâmica, que é o Cias e o Zemansky, né? Uhum. Os livros, inclusive os livros deles são publicados pela universidade. Não aquele Cias e Zemansky, que hoje é o Young Friedman, né? Uhum. Mas o Cias e Zemansky, que são daquela coleção da Universidade de Berkeley, né? Que ele explora o ciclo de Stirling. E lá eu copiei, ó, gente. O ciclo de Stirling, se ele disser, ele tem um restaurador entre as isocóricas. Mas nessa questão do ITA, ele não especifica. Verdade. Então, fazer as contas. Exatamente. Mas as contas é uma questão tranquila. Se o cara não for aperreado, ele faz, porque a nossa apostila de termodinâmica são ciclos, você cansa de ver ciclos diferentes, né? De todo jeito. Todo jeito. É verdade. E o de Stirling que está lá, mas especificando. Stirling com restaurador. Maravilha. Bora para a questão 7, Marquinhos. Questãozinha. Lembrando que a 6, letra D de dado, certo? Vamos agora para a questãozinha número 7. Questão 7, pessoal, mais um aí que entra no corte. Questãozinha de teórica, de certa forma. Certo? Transformar decibel em intensidade, assim, duplicar o número de pessoas, né? Você aumenta 3 dB, isso aqui é de conhecimento geral. Maravilha. Então essa questãozinha, mais uma questãozinha aí para o corte, questãozinha tranquila, né? Onde nós temos aí o item B de bola, pessoal. Apenas a que estuda telecomunicações, correto. O Tadeu aqui, né? eu dou aula no Física 1, no curso de telecomunicações. E os meninos lá já no segundo semestre já estuda isso aí, né? Sistemas, eu não sou da área, mas tu que é da área aí, sistemas de telecomunicações já estuda. Ondas luminosas, estuda. Já estuda transformar isso aí, antenas, né? Sim. Eu vejo isso que eu sou o professor de física, um deles, né? Certo? Maravilha. Bora para a próxima aqui? Vamos sim. E lá vamos nós. Questãozinha 8. Questãozinha 8, beleza, pessoal. Questãozinha muito tranquila, certo? Uma questãozinha joia, uma questãozinha para o corte também, mas você tem que ter atenção. Você tem que ter atenção, certo? Que é exatamente a posição das linhas de polarização desse polarizador que fica oscilando, certo, pessoal? Isso aí é o detalhe da questão. Isso aí é o detalhe da questão. Então, se você prestar atenção, essa posição de repouso inicial é em uma das duas laterais. Quando você solta, ele oscila e vai até o outro lado, e assim sucessivamente. Então, nessa posição aqui, a posição inicial, as linhas estão na horizontal. À medida que ele vai descendo, as linhas vão ficando inclinadas, e quando esse polarizador circular chega na posição mais baixa, as linhas estão na vertical. Lei de Malus direto aí, Lei de Malus direto. Lei de Malus direto. Mas como essa onda, a polarização dela é vertical aqui, Marquinhos? A polarização dela é na direção do eixo Z. Isso quer dizer que aqui nessa posição, ó, ela já está ao corte. Ela não consegue passar. É verdade? Então aqui, ó, você tem nas extremidades dela exatamente esse esbranquiçado aqui. E na posição mais baixa também. Porque quando está na posição mais baixa, passa do A, mas não passa do segundo aqui, que as linhas de polarização são horizontais. Beleza? É por isso que nesse caso, questãozinha número 8, item C de casa. Essa região branquinha é exatamente quando você perde a intensidade, quando você não consegue ter nenhuma radiação, nenhuma onda eletromagnética chegando aqui do outro lado.
Beleza, moçada? Então, questãozinha simples e, claro, num estágio intermediário seria lei de Malus. É lei de Malus. Beleza? Então, bora para a próxima? É onda polarizada já, Exatamente. Né? Porque se não fosse não polarizada, funcionava tipo os óculos escuros, né? Exatamente. Que cai pela metade, já né? cai pela metade. Né? Exatamente. Próxima questãozinha número 9. Olha aí, né? Questão... Uma questão anêmica aí. A questão do estilo Enem, uma questão onde você tem aqui, quase a questão de biologia, né? Como é que pode? Pois é, cara. Rapaz, faz parte, Marquinhos, faz parte. Mais uma questão do corte aí, né? Cara, é só saber que capacitor, estão tudo em paralelo, ó. São vários capacitorzinhos aqui, né? Capacitores, esse aqui funciona como um resistor, é um capacitor e... Pronto. E o gabarito da questão 9, da questão elefante, né? Resistores e capacitores conectados em paralelo, né? Em paralelo. Porque é como se eu tivesse no meio exterior um potencial, no meio inferior outro potencial, a DDP é a mesma nos capacitores e no resistor. E tipo um circuito RC, né? E eu acho, se não me falha a memória aqui, Marquinhos, da época que eu era aluno, seu aluno de ensino médio, mas claro que não foi você que me ensinou isso, mas existia uma DDP aqui da ordem de 70 milivolts. Se não me falha a memória. Porque você também, antes de fazer física, fazia odontologia. Fiz odonto, rapaz. Estudava esses negócios aí. Estudamos bastante isso aqui. Isso aí, meu irmão, pra mim era uma tortura estudar isso. E lá vamos nós, Marquinhos. Agora vamos pra questão 10. Questão número 10. Questão 10, questãozinha também pro corte, né, Marquinhos? Somebody Love, Marquinhos. Melzinho na chupeta. Quer comentar alguma coisa dela? Rapaz, aí ela entrar com velocidade constante era o peso ser anulado pela força magnética. Acabou-se. Aí morreu, né? Acabou-se. Olha, tanto que é rápida a solução. Soluçãozinha, algumas linhas. Só uma observaçãozinha aqui, só para você ter atenção com esse pequeno detalhe, mas nada demais. Item correto, item é de elefante. Isso daí era só o susto do enunciado. O pessoal fica com medo desse negócio base, IJK, não sei o quê. Pois é. E lá vamos nós. Questão 11 é questão clássica, né, Tadeu? Questão de indução. Principalmente o gráfico que sobe de um lado e desce do outro, né? 2 picos, né? Com certeza. Questãozinha clássica de indução. Pois é. Item correto, B de bola, pessoal. Item B de bola. Essa daí é bem tranquila, bem tranquila mesmo. Maravilha, moçada. Daí o aluno tem a obrigação de acertar. Maravilha. Última do corte. E a questãozinha número 12, nossa questãozinha de física moderna. Cadu ficou satisfeito, feliz. Ele só ficou assim por causa desse gama aqui. Calcular esse gama aqui dá trabalho. Dá trabalho, mas os meninos ali podiam fazer uma aproximação binomial, né? Sim, com certeza. Dá para fazer. Chegava... E outra coisa, é ter cuidado, porque você acha 46 quilômetros, Tadeu, e o pior que tem no gabarito 46. Ixi. Mas ele quer a altura onde... O elemento é o tempo de vida dele, né? Sim. Quando ele percorre 46, se bem que ele está a uma altitude de 100 km, né? Quando ele percorre 46, o tempo de vida dele já era. Então ele está a uma altura de quanto? 100 menos 46, né? Ter cuidado com isso, né? Cuidado com esse pequeno detalhezinho aí. A questão em si facílima, né? Questão clássica, né? Essa aqui porque você vai pro... Ele dá o delta telino referencial como é que se diz? Da partícula, né? Uhum. Aí você vai para o referencial da Terra, a dilatação do tempo, né? E pronto. Questãozinha do Moore, questão clássica. Uma questão clássica, né? Clássica. Todo material de relatividade tem isso daí. Começa com essa questão. Questão de dilatação, tempo, contração de espaço. É isso aí. O único trabalho que o aluno teria realmente aqui... E se o aluno já soubesse de memória alguns fatores de Lorentz para alguns valores... E esses meninos têm uma memória fantástica, isso certo? É verdade. Então essa questãozinha 12, ela seria quase uma questão para o corte se não fosse essa velocidade aqui para o cálculo do fator de Lorentz. Eu acho que não foi dificuldade para eles, não. Eu acho que não. Atenção, é porque tem aqueles meninos que são muito bons, mas são muito apressados. Achou 46, aí... Infelizmente marca 46, né? Verdade. Se aperreia. Mas no geral a prova eu achei tranquila, certo? Né? Prova dentro da realidade. Estamos satisfeitos, né? 260 aprovados na primeira fase do IME. Rapaz, que marca histórica, viu? Recorde aqui, né? Recorde, eu acho que 50% da aprovação, não, mais de 25%
da aprovação do país. Né? Verdade. Só aqui no nosso colégio Farias Brito. Sensacional. Eu estou muito contente, né, com a gente aqui em Fortaleza, que recebe de braços abertos os alunos que vêm de todas as partes do país, né? Alunos. Aqui eu acho que literalmente de todo o Brasil. 60%, 70% dos alunos vêm de todo o país estudar aqui conosco e recebemos de braços abertos aqui na Miami brasileira. Do Rio Grande do Sul até o Amazonas. Até o Amazonas. Até o Amazonas. Nós temos alunos de todo o Brasil. Bem recebidos, bem tratados e bem treinados, né? Com certeza. E esperamos que, se você não está conosco, venha pra gente aqui, né? E você não vai se arrepender. Ou então faça o nosso curso online, né? Verdade. Mas se você quer chegar em São Paulo, São José dos Campos, a sua escala para aprovação com certeza passa por Fortaleza, aqui no Colégio Farias Brito. Maravilha? Marquinhos, eu acho que é isso. Foi uma prova muito bacana, muito legal. Foi. Lembrando que amanhã os meninos vão ter aquele descanso, aquele pequeno repouso depois do dia de hoje, mas aquele descanso com calma. Você já deve estar recebendo os materiais de revisão para a segunda fase do IME e terça-feira a gente volta Outra com força coisa, total. gente, vamos treinar redação, né? Muito importante. Vamos treinar redação, agora é a hora, né? É o que eu digo, gente, vamos escrever direitinho, com calma, vamos marcar o tempo, porque você vai fazer uma prova de física e uma de redação. Aí tem gente que não quer assistir aula de gramática. Aí tem redação que às vezes eu sou curioso, vou ler as redações. Eu pego redação que não tem um acento. Ixi, Maria, é complicado. Aí, cara, de alunos fantásticos. Pessoal, esse é o momento de você focar naquilo que você tem mais dificuldade. Eu sou assim, Tadeu. Eu pego um aluno muito bom em física, eu disse, meu filho, você tá ruim em quê? Eu disse, você não precisa estudar física. Vai estudar tal matéria. Você tem que botar o dedo na ferida. Eu digo, eu não vou ficar com raiva de você se você sai da minha aula e vai estudar, porque você é bom, certo? Eu incentivo. Eu incentivo. Gente, vamos redigir. Nós temos professores esperando vocês ali no laboratório de redação. Mas o cara tem que assistir sua aula, Marquinhos. Ele tem tempo para fazer isso em outro horário. Ele não vai. Eu tenho certeza que ele assiste a sua aula. A nossa aula, né? Ele vai adquirir mais conhecimento. Agora, saiu da aula, não precisa mais ele se dedicar àquele mesmo volume de informação de física. Exatamente. Já está bom em física, você já está bom em matemática? Vá na sua dificuldade, se é química, se é português, se é redação, né? Então você tem que focar agora na sua dificuldade. Identifique a sua dificuldade e foque a solução nela, tá certo? Se você é bom em física, se você gosta de física, provavelmente física é a matéria que você menos precisa estudar. Com certeza. Certo? Você tem que lembrar disso. É muito importante. Aqui, Tadeu, eu digo com toda seriedade, nós temos alunos que com certeza essa prova de física ele fez todas as 12. Com certeza. Eu tenho certeza disso. Nós vamos ter aluno fechando essa prova aqui. Com certeza. Maravilha. Bom, pessoal, então acho que é isso. Ficamos aqui. Aquele abraço. Torcendo aí pela aprovação de vocês, estaremos aqui agora na segunda fase do IME, né? Segunda fase do IME, que vai ser essa semana todinha, segunda-feira até sexta, aula normal. Na outra semana, segunda fase do IME. Deus quiser. Estaremos aqui se Deus quiser. Maravilha. Certo? E torcendo por vocês. Um abraço. É isso aí. Boa noite, tá? Bom dia, boa tarde, que eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo da gente, mas bota um likezinho aí, né? Aquele likezinho e até a segunda fase, se Deus quiser. Amém. Aquele abraço, fica com Deus. E aqui você pode, você passa.